Olá, 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 minha gente, tudo bem com vocês? Vamos lá. Hoje eu tô passando por aqui para falar com vocês, para mostrar a vocês, na verdade, o último livro que eu terminei de ler esses dias, né? Eu falei que estava terminando de ler Noites Brancas, de Dostoiévski, mas ainda não terminei, deixei ele de lado e resolvi terminar um que eu comecei o ano passado. Foi uma leitura bem lenta para mim, mas eu não gosto de deixar leituras pela metade, sabe? Eu tenho, não sei se é um defeito ou se é a qualidade, mas eu prefiro terminar de ler, mesmo que eu não esteja gostando. A não ser que seja uma coisa que realmente não desça, né? Mas esse livro aqui eu comprei, primeiro porque tinha um tema interessante, que é assim, que ao meu ver é interessante, que é sobre gatos, né? Na verdade, não é nem sobre gatos, mas tinha um gato. O título é O Homem que Queria Ser Amado e o Gato que Se Apaixonou por Ele. Então, quando eu vi esse título, eu disse, opa, vou comprar. Estão falando sobre gatinho aqui. E logo abaixo eu vi Um Mergulho Encantador na Fantasia, um livro fascinante e de que gostei muito. Quem disse isso foi o Papa Francisco. Então eu digo, opa, então o Papa disse, o Papa é o homem conhecedor, o homem leitor, tem bastante conhecimento, então tá recomendado, né? Então eu comprei esse livro aqui, é da editora Planeta, isso mesmo, parte de trás, aí tem um gatinho aqui também, ó. E aqui, se vocês perceberem, tem uma montanha e tem tudo a ver, né? O desenho do gatinho com a montanha e o homem aqui na frente. O livro é sobre a história de um homem que é uma busca por reencontro, é uma busca por. A gente pode levar pelos dois lados, a gente pode pensar pelo lado em busca de encontrar si próprio, busca de encontrar a Deus, busca de encontrar o motivo da existência, busca de encontrar o ser superior. Isso vai depender de cada um. Então, eu não acho que seja um livro de autoajuda, porque se fosse de autoajuda, eu acho que eu teria parado mesmo. Tem coisas que não dá, né? Não desce. Mas ele é um livro muito reflexivo. Umas frases de efeito nele que põe a gente realmente para pensar, que faz a gente realmente refletir. É um livro que dá para ler numa sentada? Tá, eles são cento e algumas páginas, né? Chega a 200? Chega a 200, talvez duas sentadas, tá bom. Mas a questão não é a quantidade de páginas, a questão é o teor do conteúdo, a maneira de fazer a gente refletir, de pensar, que às vezes pesa um pouco na leitura e a gente precisa parar, refletir realmente. Então, é a história de um homem, ele era muito bem sucedido financeiramente e ele, nesse determinado dia, a história se passa em basicamente 2 dias. E nesse determinado dia ele consegue fechar um negócio muito grande, então ele ganha muito mais dinheiro ainda. E a partir desse dia ele começa a receber recadinhos misteriosos. Esses recados ficavam no carro, apareceram na casa dele, na janela da casa, apareceram na cozinha. Por onde ele passava tinha vestígios desse recado. Então, por coincidência, esse gatinho apareceu na casa dele, dentro da. Como é que se chama, meu Deus? Aquele dispensa, pronto. Dentro da dispensa, ele ouviu um barulho, ele já estava meio que assustado por causa dessa série de recados que apareceu. Quando ele foi ver, era o gatinho que estava lá dentro. Então, ele se apegou ao gatinho, o gatinho se apegou a ele e eles começaram a conviver aí, nesse momento. E no segundo dia, o que acontece é que, no decorrer, voltando para o primeiro dia, o que acontece é que no decorrer desse primeiro dia, ele recebe muitos recados, é uma coincidência muito grande. Agora eu realmente não lembro se são 2 ou se são 3 dias. Enfim, no dia seguinte, ele continua a receber esses recados. Isso começa a mexer com a cabeça dele, com as emoções dele. Estou olhando o tempo já. Com as emoções dele. Ele começa a olhar para dentro de si, porque o motivo da felicidade dele consistia em ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. E tudo que fosse referente a qualquer outra parte da vida, emocional, amorosa, ele deixava de lado. Ele tinha um relacionamento, mas era alguma coisa que não tinha tanta importância, não tinha tanto valor para ele. A partir de recados, ele começou a enxergar as coisas diferentes. Um certo temor, claro, porque não é normal do nada começar a aparecer recado para a pessoa, e assim, na porta, no carro, dentro de casa, como que esses recados apareciam assim, misteriosamente
ali. Ele começou a subir. Ele saiu, na verdade, ele saiu sem destino, entrou no carro, saiu sem destino para refletir um pouco sobre a vida. E o gato foi junto com ele, né? Ele não queria que o gato fosse, mas aí o gato começou a ganhar espaço na vida dele. E o gato foi junto. Quando ele se deparou de frente a uma montanha, ele parou, desceu, o gato desceu junto a ele e eles começaram a escalada dessa montanha. Então, a escalada dessa montanha é onde se passa todo o processo de aprendizagem dele. A cada nível da montanha que ele ia chegando, ele ia encontrando uma pessoa diferente que dava um ensinamento diferente a ele. E assim aconteceu até ele chegar ao topo da montanha. E nessa montanha é como se fosse realmente níveis. Então, o que dá para entender é que as pessoas eram mais evoluídas à medida que eles estivessem mais alto. Então, encontrou um homem numa cabana que disse que vinha ali, tinha muito dinheiro, mas ia ali para poder se isolar, encontrar a paz, se reconectar. Encontrou uma mulher misteriosa, com um nome misterioso, que tinha aparência de anjo, né? Então, era bem feérica, né? O livro não diz que ela não era um ser humano, mas a gente fica mais para que ela fosse uma fada, algo do tipo, do que realmente um ser humano. Ele conheceu um homem que ficava no sol, lá exposto ao sol, e o corpo dele não ficava quente, se mantinha numa temperatura ideal. Então, cada passo, cada vez que ele ia subir nessa montanha, ele descobria alguma coisa diferente, uma pessoa diferente e uma paisagem diferente. Nesse decorrer, tinha um homem, uma sombra que ele sempre via, ele estava sempre vendo, e aquilo começou a assustar ele, porque essa sombra aparecia em todos os andares, como se fosse um prédio, todos os níveis da montanha que ele passou. Quando ele conseguiu chegar ao topo, mesmo sendo advertido pelo último homem que ele encontrou, que o homem falou que aquele era o lugar mais alto possível de ir, porque lá no topo da montanha era muito perigoso, era muito alto, era muito escorregadio, não tinha aquelas árvores, aquela mata que ele encontrou durante todo o caminho, nem animais, porque era uma pedra escorregadia. Mas ele insistiu e subiu, porque ele viu esse homem de capa e queria entender qual o motivo daquele homem estar seguindo ele, e ele também queria entender se por que aqueles bilhetes estavam aparecendo para ele durante aqueles dias, né? Então ele chegou ao topo da montanha, ele quase cai. Esse homem segura a mão dele, puxa ele para cima, e lá dentro dessa montanha, no dentro da montanha, minha gente, e lá no topo da montanha, ele descobre que esse homem é o pai dele. Que eles não se viam há muito tempo, e eu não lembro a razão por que eles já haviam se separado, porque eu comecei a ler já faz algum tempo e eu tinha pausado e depois só quis continuar a leitura, não quis retomar. Ele descobriu que foi esse homem, o pai dele, que mandava todos aqueles recadinhos para ele, pregava lá na casa, pregava no carro, como uma forma de advertir o filho, de aproveitar a vida, de enxergar a vida ao redor e não apenas ver o dinheiro, 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 dinheiro. E o tempo estava passando e ele só via dinheiro, só pensava em conquistar dinheiro e que mais? Tinha uma casa boa, tinha um bom carro, provavelmente fazia viagens, mas e a vida? Né? Então, trabalhar, viver não se resume a trabalhar e a ganhar dinheiro. E era o que ele estava fazendo e ele estava até satisfeito. Mas, quando ele começou a subir essa montanha e chegou ao topo da montanha, ele percebeu que, de fato, ele não estava preenchido. Que aquele dinheiro todo não preenchia o que ele precisava, né? E esse reencontro com o pai dele foi um abrir de olhos muito grande, foi um reencontro de reconciliação. Por isso que eu acho que esse livro ele é uma busca no sentido de uma busca espiritual, uma busca de si próprio, uma busca das emoções, até que você encontra aquele ser superior que é de fato quem preenche o seu vazio. É uma busca desse homem com relação ao pai dele, a gente consegue fazer esse paralelo e ele ser o ser humano em busca de Deus, né? E esse Deus é o pai dele, representa o pai dele, na verdade, representa Deus. Eu penso que fica por aqui essa história. Tem muitas, como eu falei,
muitas frases de efeito que a gente pode pensar, que a gente pode refletir. E tá aqui a dica para quem quiser fazer uma leitura mais reflexiva. Gostei? Gostei como uma boa leitura. Mas não irei reler. Não é um livro que eu diga, vou reler porque foi assim, captou a minha atenção e é um dos melhores livros que eu já li na vida. Não. Ele é um livro bom, é um livro consciente, é um livro reflexivo. Mas a gente é aquele tipo de livro que a gente precisa ler uma vez e já foi suficiente. Provavelmente ele vai ser passado para frente, ou eu vou deixar ele na minha estante e vou refletir o que vai acontecer com ele. Eu quero que ele passe, que ele rode também, porque é importante que as pessoas leiam e reflitam sobre esses assuntos que estão aqui. Por isso que eu acho que ele é importante nesse sentido de fazer as pessoas refletirem. Uma vez lido, eu acho que já é suficiente. Então, não sei se eu vou manter ele ou não, mas eu vou fazer com que ele chegue a outras pessoas, mesmo que seja de forma de empréstimo ou eu dando, alguma coisa do tipo, tá? Eu fico por aqui e a gente se vê a qualquer momento. Até já. Tchau!